E aí, galera, voltamos ao segundo episódio de podcast da Escola Age. E a gente está aqui para conversar hoje com a Priscila Ferrari, que é psicóloga. Ela vai falar um pouquinho sobre aba, desmistificar um monte de coisa que a gente não entende. Para quem entende, vai ter ainda um pouco mais de aprendizado. E a gente vai entender um pouquinho de todo esse processo da terapia, de como que vai descobrindo, como que chega no aba e o que é que acontece quando chega na clínica. Oi, Priscila, eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou psicóloga, analista do comportamento, trabalho com o aba há mais de 15 anos, tenho uma clínica do Campo Belo e agradeço muito a Cris pelo convite para esse nosso bate-papo. Bom, Priscila, para a gente começar, eu gostaria que você desse uma pequena definição de aba para os leigos, né? Para a gente poder entender melhor do que se trata. No bate-papo interno com você, eu descobri que não se fala método, né? Isso. Se fala terapia. E aí, o que significaria, assim, o que você poderia falar para a gente aprender um pouco dessa diferença? Por que não método? Por que terapia? O que é aba? Para que serve? É muito falado, né? Mas poucos sabem exatamente o que é, para que serve, como funciona e como definir, né? Que eu acho que é o primeiro passo aí pra gente entender do que a gente tá falando, né? Por que a gente fala que aba é uma ciência e não um método? Porque ele não é o único, ele não tem um jeito fechado de ser feito, né? Ele é uma ciência porque para cada indivíduo a gente vai poder trabalhar de um jeito, usando uma estratégia diferente, com uma técnica diferente. E é essa avaliação unificada que trata o aba como uma ciência, né? Análise do comportamento aplicada. Como mãe de uma criança que está dentro do espectro autista, como é que ela vai definir qual seria o melhor tratamento, qual seria a melhor terapia para a criança? Ela vai atrás do método? É o médico que indica, é o psicólogo? Como é que acontece esse processo? Muito bacana a pergunta, Cris. Quem vai fazer um encaminhamento para a terapia é sempre um médico. E ele escolhe que tipo de terapia ou não? Sim, mas qual é a base que a gente tem hoje para indicação de terapias? Seja o método, o médico, ou seja, as próprias colegas de profissão, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais. São as práticas baseadas em evidência. Então, o aba, né, ele é a única prática baseada em evidências que é eficaz para o autismo. O que significaria baseado em evidência? Então, é uma prática que ela tem estudos comprovados da sua eficácia e eficiência, né? Então, a gente tem estudos que comprovam que é eficaz, que trazem benefícios e qualidade de vida para as pessoas. A gente fala mais de autismo porque é a maior aplicação, mas... existem outras aplicações que não sejam para o autismo? Sim, importante. Sim. A aba, ele é para todo mundo, na verdade, né? Então, tudo aquilo que a gente quer modificar, todo comportamento que pode ser modificado, ele pode ser tratado com a aba, né? Então, a gente quer ensinar comportamentos ou a gente quer diminuir comportamentos que não são interessantes, seja numa criança do espectro autista, seja uma criança que tem deficiência intelectual, seja dentro de uma empresa, seja como coach. Então, um ser humano neurotípico poderia também participar pode usar da terapia. Sim, com certeza. Interessante. Ela é muito indicada para as crianças neuroatípicas, justamente pela estrutura e pela base científica que ela traz, mas ela também pode ser aplicada para qualquer pessoa. E quais são os tipos de situações e condições que é mais indicado ter esse tipo de terapia? Eu acho, Cris, que é importante a gente falar nesse sentido, assim, da quantidade até de intervenção, né? Então, se a gente tem uma criança dentro do espectro, por exemplo, ou com uma deficiência intelectual, uma condição neuroatípica, uma criança neurodivergente, eu falo criança, mas para adultos também, adolescentes e adultos, né? Que estão aí dentro de uma condição, o aba, ele é muito eficaz, né? E aí, quando a gente indica, quando a gente tem comportamentos que a gente precisa modificar. Então, às vezes, o médico vai falar assim, olha, a gente tem uma criança que não fala, que não tem comportamentos de estudante dentro da escola, que tem um atraso no desenvolvimento. Então, o aba é muito indicado nessas situações, porque ele atraso de fala também? Também, porque aí junto com a fono, claro, né, cada um dentro da sua especialidade, né? A fono vai trabalhar a fala propriamente dita, a linguagem, mas a gente também vai trabalhar a fala enquanto comportamento, o comportamento de falar. Então, para falar, a gente tem vários pré-requisitos importantes, né? Então, a imitação, um bebê, ele aprende falar imitando a mãe, né? Então, são comportamentos pré-requisitos que a gente pode ensinar para poder potencializar e deixar mais rápido
essa aquisição da fala na criança. Quais são as formas de ensino, a gente indo lá para a escola, que eu posso ter algum tipo de intervenção de aba ou isso não se encaixa? Sim, a escola, eu falo que a escola é nossa grande parceira, né, dentro da aba, assim, primeiro então, porque… Então, professores, fiquem atentos. Sim. Essa é uma dica importante, então… A gente consegue ter isso como aliado na educação. Com certeza. E vou te falar, Cris, que hoje acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é achar essa parceria entre a terapia e a escola. Né? Porque é isso, a gente tem que ser parceiro. A gente quer o bem da nossa criança. Então conta um pouquinho né? desse caminho. Olha só, né? E assim, tem escolas que são super parceiras, abertas. E tem escolas que a gente precisa mostrar esse caminho mesmo, né? O que a gente precisa. Então tem uma criança ali de inclusão dentro da minha escola, por exemplo, né? Que ela tem uma dificuldade de aprendizado, ela tem questões de comportamento importantes, né? É uma criança que se recusa a fazer atividades ou que não para dentro da sala, é uma criança mais fugitiva, né? Que vai querer ficar em ambientes diferentes, né? Que não seja dentro da sala. Então, com estratégias comportamentais, a gente pode ensinar essa criança a ter um repertório e um desenvolvimento melhor dentro da escola. Né? Então, tem estratégias que a gente pode usar de previsibilidade visual, com rotinas visuais, que ajuda muito as crianças dentro do espectro a se organizar, traz uma flexibilidade, né, cognitiva do que vai acontecer antes e depois, e isso evita muitos comportamentos inadequados. Tem economia de fichas também que a gente pode usar. Para muitas crianças, eu indico sempre ter uma sacolinha de reforçadores dentro da sala. Para quê? Que seria uma sacolinha de reforçadores. Vamos lá! As crianças, todos nós, né? Assim, nem sempre a gente emite comportamentos porque a gente quer, porque o próprio comportamento é motivador pra gente. Então, em alguns momentos a gente precisa colocar motivadores externos pra gente conseguir executar algumas atividades, demandas ou tarefas, né? Por exemplo, a gente trabalha o mês inteiro porque no final do mês a gente sabe que vai ter um salário. Certo. Então, é o nosso motivador. E às vezes as crianças, principalmente dentro do espectro, elas são muito sensíveis a esses motivadores externos. O iPad, muitas vezes, itens sensoriais, né? Porque as crianças têm muita essa sensibilidade sensorial. Ou às vezes até um item comestível preferido, né? Uma brincadeira que elas gostem muito, um jogo, uma atividade, um objeto de preferência. Então, às vezes a gente consegue falar, olha, para você ter acesso a um item que você gosta muito, a gente precisa que você cumpra algumas determinadas partes de uma tarefa ou de um segmento de instrução, enfim. E até para sair, às vezes, de um comportamento inadequado. Minha criança tá lá se jogando no chão porque ela não quer fazer a atividade que a professora pediu. Como é que eu tiro ela daquela situação? De repente, se você tiver um item de muita preferência, você consegue incompatibilizar. Né? Então, olha, vamos brincar com o jogo que você gosta, mas eu preciso que você levante, sente e faça o que eu tô te pedindo. Então, existe uma espécie de negociação aí. Que a gente chama de reforçadores, motivação, né? Isso é importante também. Legal. Me fala um pouco de como esse processo acontece dentro da clínica. Conta pra gente como, depois que foi diagnosticado, então foi escolhido que tipo de terapia e chegou no ABA. Isso. Como é que começa esse processo dessa criança lá dentro? Claro que eu entendo que cada criança Sim. tenha o seu tipo, o seu estilo de trabalho, mas deve ter, assim, uma conduta que seja mais padrão, ou não? Sim. Até acho que a conduta de avaliação, né? Como de que avaliação. A gente caminha, né? Com essa criança. A família dentro participa, sua criança? Com certeza. A família também… Eu falo que é o tripé, né? Assim, terapeutas, escola e família. É isso que vai fazer com que a minha criança se desenvolva cada vez mais. Não adianta uma dessas pontas estar desalinhada, né? Que aí não vai caminhar junto. A gente precisa estar junto, né? Então, a minha preocupação inicial sempre quando eu recebo uma família é acolher essa família primeiro, né? Porque geralmente é uma família que teve um diagnóstico que não é aquilo que você espera quando você tem um filho, né? Desconhecido, é desconhecido, né? Você não sabe o que esperar. E geralmente a gente sempre espera pelo pior quando você recebe um diagnóstico, né? Então, acho que esse acolhimento é um diferencial importante e é uma coisa que eu prezo muito dentro da minha clínica, acolher, entender essa família, colocar para ela que nem tudo vai ser difícil, nem tudo vai ser fácil, né? Um diagnóstico, ele não é uma sentença, mas a gente precisa agir frente a ele, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, depois desse momento de acolhimento, de entender a história dessa família, dessa criança, a gente faz uma avaliação inicial e eu sempre priorizo também, Cris, o vínculo terapêutico, né? Então,
conhecer essa criança estar à vontade dentro de um ambiente que é novo para ela, com pessoas novas, desconhecidas, né? Que vão ser exigidos, né? Algumas habilidades dela ali, né? A gente precisa saber o que ela sabe e o que ela não sabe. E aí, né? dependendo da síndrome, isso pode ser bem difícil, Exatamente. né? Iniciar esse vínculo. Exatamente. Então, às vezes, eu perco mais tempo ali no vínculo do que aplicando algum protocolo padronizado logo de início. Eu prefiro que a gente tenha um bom vínculo, que a criança se sinta segura, até para ela poder me mostrar exatamente o que ela tem para me oferecer, né? O que ela tem de repertório. Faz sentido. Faz diferença, né? Então, óbvio que eu vou responder muito melhor para uma pessoa que eu já conheço do que para uma pessoa desconhecida. Vou ficar mais à vontade num ambiente que eu me sinto confortável do que num ambiente que eu não sei o que vai ser feito, o que vão me pedir, né? Então, esse cuidado eu também tenho na clínica. E a partir disso, a gente vai escolhendo sempre habilidades que fazem sentido para aquela família e para aquela criança, né? Então, se você falar assim, Pri, quais são habilidades que a gente sempre vai trabalhar? Não sei, porque vai depender do que é relevante para aquela cultura daquela família e até a cultura daquela escola. Se naquela escola, por exemplo, uma escola que tem uma religião própria, é importante que as crianças tenham algum hábito específico, então, naquela criança, eu preciso trabalhar aquela habilidade. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter famílias judaicas, né? Que fazem o uso do kippah, que é aquele chapeuzinho, etc. E para aquela família era importante que aquela criança usasse, né? Então a gente fez todo um protocolo de ensino de como ela deveria usar, em que momentos, uma dessensibilização, porque ela tinha uma sensibilidade na cabeça, né? Ela não aceitava por nada, nenhum objeto. Então a gente teve que fazer todo um treino para que ela conseguisse usar e uma coisa que era importante para aquela família. E essas condições do tipo sensibilização da cabeça é capaz de mudar? Sim, aí a gente conta muito em parceria com a terapia ocupacional, né? Junto com a integração sensorial. Quando a gente fala de um tratamento para autismo, né? Ou enfim, para qualquer criança neurodivergente, a gente tem ali a terapia comportamental, a ABA, como evidência científica, a integração sensorial também, que vem da terapia ocupacional, né? E a fonoaudiologia, também é importante, com métodos próprios, enfim. Então, esses são os parceiros de trabalho. Exato. A fono, a psico terapeuta e a TO, exato. Quando a gente pensa numa base de estrutura terapêutica, geralmente é essa a base que a gente vai iniciar. Claro que tem crianças que vão precisar de mais aba ou menos aba, mais TO, menos TO. Isso a gente vai entendendo o repertório da criança, né? Mas esses 3 componentes terapêuticos aí, eles são importantes. E a clínica tem todos eles? Na minha clínica, a gente tem a parte do aba e a parte da terapia ocupacional de integração sensorial. Que às vezes a gente faz até atendimentos em conjunto, sabe, Cris? Então, juntando a aba com a TO, por exemplo. Nós já tivemos crianças que a terapia era feita com outras crianças. Exato, gente. Grupo de habilidades sociais também, né? Eu acho que é um ponto super falado hoje em dia, né? Então, é por isso que é único, por isso que é uma ciência, a gente precisa estudar muito para fazer aba, né? Porque não é igual para todo mundo. Então, tem crianças que vão ter questões que vão se beneficiar de uma terapia individual, tem crianças que vão se beneficiar de uma terapia de grupo, de uma terapia dentro da escola, fora da escola, em casa, saídas sociais, por exemplo. Tem crianças que a gente programa ir à lanchonete, ir à farmácia, ir ao mercado, fazer uma receita. Então, tudo isso a gente pode programar dentro da terapia aba, né? São habilidades para a vida. Entendi. Então, vocês procuram programações que são dificuldades daquela criança para poder trabalhar. Exatamente. Que bacana. Então, sim, temos protocolos padronizados, famosos, o VB-MAP, ABLES, o PIC, o WAFLS, que a gente pode se nortear, né, de desenvolvimento. Mas, antes de tudo, o que é importante para aquela criança? O que está faltando para ela conseguir ser o mais autônoma possível, ter o melhor desenvolvimento, conseguir se comunicar da melhor forma, né? A gente pode usar uma comunicação alternativa, uma comunicação aumentativa, mais robusta, menos robusta. Então, tudo isso é importante para avaliar dentro do aba e também com a equipe multidisciplinar, né? Você consegue explicar para eles um pouquinho o que é uma comunicação alternativa? Sim. A comunicação alternativa, a gente fala... Ela é não verbal, nesse caso, uma criança não verbal. Não verbal, a gente fala não verbal e não vocal, porque às vezes ela pode ter a intenção da comunicação, mas não conseguir vocalizar, né? Então, hoje em dia, a gente tem as tecnologias que são mais robustas e as tecnologias que são menos robustas, que são os livrinhos de comunicação alternativa, que tem o PETS, tem o Flipbook, tem o Pod, e tem as comunicações alternativas mais robustas, que são através do iPad. Então, a gente tem o Pod também, que ele tem a versão do iPad, o TD Snap, que aí a criança consegue se comunicar através do comunicador.
facilita muito aí a comunicação também. E que benefícios o ABA pode trazer assim, para os clientes, para as crianças, para os clientes em geral, né? Já que Sim. você falou que tanto são crianças como podem ser adultos, adolescentes, e também não necessariamente não neurodivergente, né? Sim. Então, quais são os benefícios que traz, diferentemente de uma terapia comum, por exemplo? Eu acho, Cris, de um psicólogo mais, né, tradicional ali, de uma forma, isso. né? Eu acho que o ABA, ele pode... O grande benefício é a ampliação de repertório, né? Então, a gente pode trabalhar aquisição de habilidades, sejam elas quais forem. Então, preciso que o meu paciente, a minha criança, aprenda a tomar banho sozinha. A gente consegue instalar isso dentro da terapia. Se a gente pensar nisso num adolescente, para poder entender como isso funciona fora da criança autista, porque na minha cabeça o ABA estava totalmente ligado ao TEA, né? Sim. E hoje você está dizendo que não. Sim. Mas um momento de aprendizado. E eu queria entender assim, uma pessoa com depressão, por exemplo, consegue fazer ABA ou não é indicado? Para depressão, por exemplo, a gente tem a terapia comportamental e tem outras terapias comportamentais de terceira onda que a gente fala, né? Então, a FAP, que é a terapia funcional analítica, tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que são as linhas da terapia comportamental focadas mais em pessoas típicas, digamos assim. O ABA, ele também pode ser feito, mas aí tem outras habilidades importantes que a gente pode colocar de alguma forma em outras abordagens. Eu estou questionando isso, pensando nisso, porque a gente está tendo uma onda muito grande de criança depressiva, né? Várias crianças assim que não estão conseguindo lidar com as questões emocionais. Sim. E o índice de suicídio assustador, né, entre crianças que pensam em tirar a própria vida, que eu acho isso muito assustador, que deveria estar no momento de querer se divertir, de brincar, pode ter birra, pode ter divergência nas ideias com as famílias ou com os amigos, mas ao ponto de querer tirar a própria vida, de estar cansado de viver isso, às vezes com 5, 6 anos. E essa fase que parece que é a fase que é mais complicada, que é essa entre 11 e 12 anos que está entrando na puberdade, então tá um índice alarmante de crianças que cometem suicídio. E eu queria saber se o ABA ele tem ferramentas para essa intervenção ou não, se é preferível outras terapias. Mas tem as terapias comportamentais mais específicas para esse tipo de abordagem. Claro que, por exemplo, a gente tem lá no consultório alguns adolescentes, pré-adolescentes, que estão dentro do espectro, ou são TDAH, por exemplo, tem um diagnóstico de TDAH, que entendem um pouco mais, assim, o que está acontecendo no mundo, né? E muitos deles trazem, às vezes, né? Teve até uma das nossas pacientes que teve um caso de suicídio na escola dele. Uma escola, enfim, grande, famosa. E teve um caso e foi bem complicado, assim, ele percebeu, ele é uma criança de TEA nível 1 de suporte, TDAH, e sabe muito bem o que estava acontecendo. Ele viu o movimento na escola, a escola ficou sem aula alguns dias, eles tiveram palestras sobre o assunto, né? Então, a gente acabou trazendo isso um pouco na terapia dele, né? Então, o que ele entendeu de tudo isso, o que ele achava de tudo isso. Quais eram as dúvidas. O que ele sentiu frente a isso, né? Então, de entender os próprios sentimentos, que é uma dificuldade das crianças, das pessoas dentro do espectro, né? Assim, o que eu sinto, qual que é a leitura social que eu faço do ambiente que eu tô inserido, né? Então, esse gap social de leitura ambiental também é importante, né? Então, entender que é uma questão sobre a pessoa que cometeu o ato e não sobre a escola dele, por exemplo, né? Sim, ele poderia às vezes generalizar de uma forma diferente. Então, a gente acabou não querer mais ir na escola, né? Exatamente, associar de alguma forma que não fosse positiva, né? Você quer deixar algum recado para os participantes? Pessoal, lembrando que vocês podem, aqui embaixo, nas caixas de perguntas, fazer perguntas. Eu vou indicar todas para a Priscila, para que ela possa respondê-los, né, da melhor forma. Aqui embaixo vai estar também aparecendo o endereço da clínica, o nome da clínica da Priscila, para que alguém que procure terapia possa encontrá-la, já que ela é bem expert no assunto. E eu queria saber se você quer finalizar com alguma coisa alguma questão que a gente acabou não trazendo. Não, eu acho que essa mensagem desse bloco ficar, né, assim, de que ABA
é mais do que um método para as pessoas, de que é uma ciência, e uma ciência que se aplica em vários contextos, que tem comprovação científica, uma prática baseada em evidência. Eu acho que isso é o que eu gostaria que chegasse nas pessoas, né? Que a aba não robotiza ninguém, né? Porque é o que escutam muito por aí, né? A aba robotiza as pessoas. Não, a aba é uma ciência estruturada que trata comportamento, mas que não robotiza ninguém. Porque eu acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento que eu acabei trazendo, que a aba é para crianças com síndromes do tipo TEA, né? E aí você imagina que essas crianças precisam ser mais direcionadas, acho que por isso essa ideia de robotização. Exato, mas os problemas de comportamento estão aí, né? As crianças típicas, atípicas, enfim. Os adultos. Exato, né? Então, modificação de comportamento está dentro do ABA, né? Então, isso que é importante, das pessoas saberem que é mais do que só um método e só para autistas, né? Que legal. É isso, gente. A gente fica por aqui e até a próxima semana.